Na terça-feira, eu te contei sobre os erros que eu cometi tentando ser a mãe perfeita. Sobre culpa, sobre sobrecarga, explosões. Hoje é outro dia. Hoje eu quero conversar sobre como as coisas começaram a mudar aqui em casa. Não porque eu virei uma mãe perfeita, tá? Mas porque eu parei de tentar carregar tudo do jeito mais difícil. E o primeiro acerto começa com o número 4. 4 horas que eu recuperei por dia, que mudaram completamente a forma como eu estava vivendo a minha maternidade. Hoje eu vou contar os 6 acertos, os 6 pequenos acertos possíveis, reais. E eu quero te contar, primeiramente, eu sou a Aline, sou mãe da Helena. Heleninha tem 3 aninhos. E se você não viu o vídeo de terça, recomendo dar uma olhadinha depois, porque esse vídeo é uma continuação do de terça. Por muito tempo, eu achei que a leveza na maternidade era ter uma casa 100% organizada, uma criança 100% regulada e uma mãe emocionalmente equilibrada todos os dias. Mas isso não é leveza, tá? É uma cobrança disfarçada de leveza ideal, sabe? Leveza para mim começou quando eu parei de brigar tanto com a minha realidade. Quando eu entendi que a maternidade precisava caber na minha vida real, com a casa real, com a filha real, com o que eu tinha, com a minha falta de rede de apoio, com o meu cansaço, com o meu casamento. E hoje eu quero compartilhar 6 acertos que me ajudaram muito nesse processo e talvez algum deles também te ajude aí, ok? Primeiro, foi colocar a Helena na escolinha. O primeiro acerto que me deu um ar foi colocar a Helena na escolinha. Claro que eu esperei ela ter ali perto dos 3 aninhos. Eu quero falar disso com muita honestidade, porque no começo foi difícil. Eu chorei, eu sofri, senti muita culpa, mesmo sabendo que ela já estava ali indo para os 3 aninhos, mesmo sabendo que o espaço de tempo era curto, não era muito tempo, era umas 4 horas por dia, porque a gente cria uma ideia na cabeça de que se a criança está fora da gente por algumas horas, a gente está falhando. Mas não é verdade. A escolinha foi um acerto para o desenvolvimento dela e foi um acerto para mim. Ela começou a se adaptar a um novo ambiente, a conviver, brincar, aprender, ter outras referências, e eu comecei a recuperar 4 horas por dia. 4 horas por dia. Pode parecer pouco para quem olha de fora, mas pra gente que é mãe, confessa, 4 horas é muito tempo. Para uma mãe que tá ali 24 horas ligada, 4 horas para mim parecia um portal para outro espaço. Foi nesse espaço que eu comecei a me reorganizar. Comecei a trabalhar, comecei a pensar, comecei a estudar, a construir coisas novas. E isso não me fez menos mãe. Isso eu digo que me fez respirar, sabe? Às vezes o primeiro passo para uma maternidade mais leve não é fazer mais, é criar espaço para não colapsar. E foi dentro desse espaço que eu comecei a perceber outra coisa. Eu precisava de uma rotina, mas não de qualquer rotina. Entender que rotina, gente, a gente tem que parar com aquela rotina perfeita da internet, tá? Eu já tentei mentalmente, aquilo ali não funciona. Horário certo para tudo, sono perfeito, alimentação perfeita, sem tempo de telas, brincadeiras que desenvolvem, casa funcionando alinhadamente, mas isso aí, gente, ó, não é real. A vida real não segue esse roteiro. E por muito tempo, eu achei que o problema era comigo. E isso me lembra muito o que o James Clear escreveu em Hábitos Atômicos. Ele mostra que não é a força de vontade que sustenta um hábito, é o ambiente, é a estrutura. Quanto menor o atrito, mais fácil o hábito se repete e mais fácil ele se mantém mesmo nos dias difíceis. Hoje eu entendo que criança precisa sim de rotina, precisa sim de previsibilidade, da segurança, ajuda a criança a entender o dia a dia, mas a rotina não precisa ser uma prisão, nem para criança, nem para mãe. E aqui em casa eu precisei construir uma rotina que funcionasse dentro da minha realidade, da realidade da Helena e da realidade do Eloy. Tempo com pouco tempo de tela, combinados simples, previsibilidade sem rigidez, e isso mudou tudo, porque quando você tenta viver uma rotina que não cabe dentro da sua realidade, dentro da realidade da sua casa, você se frustra todos os dias, mas quando você cria uma rotina possível, você começa a sentir que existe chão. E mãe precisa de chão, não de uma lista impossível que ela não consiga cumprir. E quando eu construí a minha rotina, eu construí o meu chão, mais firme quando outras mãos ajudavam a sustentá-lo.
Terceiro, pedir ajuda. O terceiro acerto que eu tive foi pedir ajuda. E a ajuda nem sempre vem como a gente imagina. Às vezes a ajuda é uma pessoa ficar um pouquinho com a criança, às vezes no meu caso foi a escolinha, foram as minhas amigas, uma conversa, um desabafo, uma mãe mais experiente que me ajudou. E eu achava que eu não precisava de ajuda no começo. Até hoje, às vezes eu ainda sou meio marrenta nisso. Mas eu reconheço que eu preciso. E esse foi um acerto, quando eu pedi ajuda. Mulheres que entendiam de fases, que entendiam a rotina. E muitas vezes a médica falava, você tem que tomar isso, 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 isso. Às vezes, cara, uma outra mãe falava, vai, toma isso aqui que passa. O médico Gabor Maté, eu acho que é esse o nome dele, ele fala sobre que a convivência social é uma necessidade biológica. Ele mostra que o isolamento prolongado aumenta o nível de estresse em muito ser humano. E isso é uma ameaça real. Isolamento não é só solidão, é estresse no corpo todos os dias. Aí a gente começa a pensar que antigamente as nossas mães, os avós, enfim, elas criavam a gente com outras mães, com outras crianças, com outras mulheres. E a gente não vive mais isso. Nessa época da internet, a gente está muito distante disso. E isso gera uma coisa muito confusa, né? Rede de apoio não é uma muleta, como se você fosse incapaz, né, sem ela. Eu diria que é uma ponte emocional. Ela não carrega você no colo, ela te ajuda a atravessar, sabe? Porque às vezes não é de uma resposta técnica que a mãe precisa, porque o médico responde muito técnico, né? Às vezes ela precisa de outra mãe dizendo, eu sei como é, vai passar, não precisa dar remédio nenhum, fique em paz, segue a risca aí que vai passar. A solidão pesa demais, gente. Quanto mais eu conversava com outras mães, mais eu percebia um padrão. A maioria de nós estava brigando contra a mesma coisa, o controle. Quarto, parar de buscar a perfeição e soltar o controle. O quarto acerto que eu tive foi isso, foi parar de buscar a perfeição, parar de tentar controlar tudo. Parei de achar que se alguma coisa fugia do meu plano, era porque eu tinha falhado. E isso foi libertador, porque a maternidade tem muita coisa que foge do nosso controle. A criança adoece, principalmente quando entra na escolinha, tá? A rotina muda, a casa bagunça, a mãe cansa e o planejamento desmorona. E tá tudo bem. Por incrível que pareça. Eu precisei entender que nem todo dia bagunçado era um fracasso. Às vezes é só um dia real acontecendo. Quando eu comecei a soltar um pouco esse controle, eu parei de me cobrar tanto. E quando a maternidade foi ficando mais leve, foi exatamente nesse ponto. Quando eu parei de tentar provar todos os dias que eu estava dando conta de tudo. Porque no fundo, eu não precisava provar nada para ninguém. Eu precisava viver a minha maternidade. E foi soltando esse controle que eu finalmente consegui fazer o que por anos pareceu impossível. Separar um tempo, todo santo dia, só para mim. 5. Criar pequenos espaços de tempo para mim. O quinto acerto foi justamente esse. E aqui eu não estou falando de grandes pausas, tá? Não estou falando de spa, viagem, dia inteiro livre, rotina perfeita, skincare, não. Estou falando de 30 minutos. Eu comecei a acordar 30 minutos mais cedo do que a casa inteira. Mesmo quando eu não tinha dormido bem, mesmo quando eu precisava daqueles 30 minutos na cama, eu levantava e saía. Eu precisava de 30 minutos, antes de eu acordar, antes da Heleninha acordar, antes da casa inteira levantar. Nesse momento, eu conseguia tomar um café em silêncio, fazer ali o meu devocional, organizar os meus pensamentos, organizar o meu dia, planejar o meu dia, respirar olhando para a varanda. E quando eu não consigo fazer isso de manhã, eu tento fazer isso à tarde, antes de buscar a Heleninha na escolinha. Um pequeno espaço de tempo, mas são os meus 30 minutos e eu não abro mão deles. Eu acho que muitas mães estão esperando um grande tempo para voltar a cuidar de si, mas às vezes o recomeço começa assim, com 30 minutos, gente. Meia hora em silêncio pode resolver a vida, mas também pode te dar uma sensação de que você ainda existe. E foi exatamente nesses pequenos momentos de silêncio que eu comecei a usar uma ferramenta que hoje eu recomendo que toda mãe use. E toda mãe precisa. Por mais que eu diga que não. Organização com IA. Gente, isso daí foi o meu 6º acerto. Foi começar a organizar a minha vida com IA. E eu falo isso com muita convicção. Toda mãe deveria experimentar o ChatGPT.
Ou mesmo no papel, pergunta para ele, manda áudio pro GPT. Não tem tempo para ficar escrevendo, manda áudio, porque muitas vezes o que está destruindo não é a quantidade das tarefas, é o barulho mental. Lembra do navegador com 100 abas abertas que eu falei? Escola, comida, roupa, pediatra. Cara, manda áudio pro GPT, cria um agente lá, eu já ensinei como criar, tem aqui no canal. O nosso cenário, o nosso cérebro, ele vai enganando a gente acha que é um turbilhão de coisas, um negócio que é simples. Começa a mandar áudio pro GPT, eu faço isso direto. Entro lá no meu agente GPT e mando áudio, falo, olha, eu tenho isso para fazer hoje, eu tenho isso, reorganiza para mim que eu quero dar uma olhada. Ele rapidinho, e talvez a IA não substitui presença, não substitui afeto, não substitui a mãe, mas ela pode funcionar ali como se fosse aquela assistente silenciosa sua. Eu lembro que o GPT, eu uso até às vezes quando eu não sei o que eu vou comer, tiro uma foto da geladeira e falo, o que dá pra comer com isso aqui? Me ajuda aqui. Rapidinho ele monta uma receitinha, faz isso aqui, Aline, que é bom, e acabou. E pra mim foi uma das ferramentas que mais me ajudou a voltar a criar, voltar a planejar, voltar a empreender. Eu também me importo, gente, e tem uma coisa que amarra todos esses acertos, é que eu comecei a entender que eu também importo. Se eu não estou bem, se eu não consigo cuidar bem da Helena, eu penso assim, é como se a máscara do avião, isso, a máscara do avião, exemplo clássico, todo mundo já ouviu falar, né? Primeiro você põe a máscara em você e depois você põe a máscara na criança, porque se você não tá bem, como é que você quer ajudar o próximo? Quando eu comecei a entender isso, foi como nasceu uma nova fase dentro de mim. Foi daí que surgiu o Mãe CEO. É daí que está nascendo a Mave. Então, assim, o autor Patrick Henlow, que estuda como comunidades se formam em torno de algo em comum, fala que pertencimento nasce quando um grupo de pessoas reconhece no outro a própria história. Pertencimento nasce exatamente aí, e foi exatamente isso que a gente está construindo. Não é fugir da maternidade, mas criar um lugar onde nenhuma mãe precisasse desaparecer dentro dela mesma, onde mulheres pudessem se reconhecer umas nas outras, trocas de conversas, acolhimentos, e entender que a gente também importa. Não depois do nosso filho nascer a gente tem que desaparecer, não depois que todo mundo estiver bem a gente tem que estar bem, a gente também importa. E esses foram os 6 acertos que me ajudaram a viver uma maternidade mais leve. Foi quando eu coloquei a Helena na escolinha, foi quando eu criei uma rotina possível dentro da minha realidade, da minha família, foi quando eu comecei a pedir ajuda e construir uma roda de apoio. Parei de buscar perfeição, criei pequenos espaços para mim e eu usei a IA para me ajudar a organizar a minha rotina. A minha maternidade ficou mais leve, não ficou perfeita. E é esse o ponto, eu parei de tentar carregar tudo sozinha, e talvez a sua leveza também não venha de fazer mais, talvez venha de soltar um pouco o controle, de pedir ajuda, de criar espaços, de organizar a mente e de aceitar que você é uma mãe, mas também você é mulher. Existem ali, duas dentro de você. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui, eu também preciso respirar, porque talvez esse seja o começo da sua virada de chave, não para ser uma mãe perfeita, mas para viver uma maternidade possível. E se você quer continuar essa conversa com mais profundidade com outras mães, aguarde. Em breve teremos o lançamento do Amavi. Um beijo, até a próxima.